Olá, queridos! Faremos um estudo acerca de citologia. Já se perguntaram o que é citologia? Qual a importância da citologia? E onde nós utilizamos a citologia no nosso dia a dia? Pois bem, é sobre este assunto que faremos hoje uma breve análise. Citologia é um ramo da biologia que estuda a célula. E quando nós falamos em célula, não podemos deixar de lado a fisiologia e a morfologia dessa célula, ou seja, como a célula funciona e quais as formas dessa célula no nosso metabolismo. Tomemos como exemplo. Aqui vocês estão vendo o metabolismo do ser humano. Esse metabolismo, ele é composto por um emaranhado, um agregado, uma combinação de células. E essas células, elas vão se organizar de tal maneira que nós teremos a formação do que chamamos de tecido. Porém, é importante ressaltar que, como vocês estão vendo aqui, um órgão, que no caso é o estômago, ele é o conjunto de várias células e vários tecidos com uma determinada função específica, fazendo parte então de um sistema que nós chamamos de sistema digestório. Então vejam bem, aqui eu tenho o átomo, e no nosso corpo nós temos uma infinidade de átomos. A combinação de vários átomos entre si, nós temos a formação das moléculas. E essas moléculas, outrora, entram e saem da nossa célula através da membrana plasmática. Então, o corpo, ele tem um programa químico muito interessante, através do que nós chamamos de ácido desoxirribonucleico, que é a molécula de DNA. Então percebam, se eu tenho átomos, o ajuntamento, a agregação de átomos vão me formar a molécula, eu tenho aqui a organização das células, portanto eu tenho aqui a função de um determinado tecido, logo eu tenho um órgão dentro de um metabolismo, dentro de um sistema, ok? Queridos, vou dizer para vocês o seguinte, a estrutura corporal. Nós temos aqui a cabeça, que é composta pelo crânio e pela face. O tronco, como vocês sabem, nós temos o pescoço, o tórax, o abdômen. Nós temos os membros superiores, como os ombros, os braços, os antebraços, as mãos. Os membros inferiores, o quadril, as coxas, as pernas, os pés. E nós temos a organização funcional para que a vida ocorra. Então, nós podemos ter, do ponto de vista nutritivo, a digestão, a circulação, a respiração e a excreção. Do ponto de vista ambiental, a locomoção, os órgãos do sentido e a fonação. A coordenação seria através do sistema nervoso e do sistema endócrino. E da reprodução, através do sistema reprodutor. Bom, sabemos que a célula, ela tem uma função dentro do nosso corpo. E aqui nós observamos que em 1663, houve um cientista, Robert Koch, que observou a estrutura celular. E nós temos a divisão de algumas células. E disso nós abordaremos hoje, como por exemplo, esse agregamento de células que eu chamei de tecido, por exemplo, o cartilaginoso. Ele é constituído pelos condrócitos, que são células mergulhadas em abundantes substâncias intercelular, com fibras elásticas e colágenas. Ela é resistente devido à sua elasticidade, à sua flexibilidade, e nós encontramos no pavilhão da orelha, nós encontramos na extremidade do nariz, nos anéis da traqueia, no externo, nas articulações, nos discos intervertebrais, tá? Que eles estarão amortecendo o impacto entre os ossos. Temos também o tecido ósseo, a célula óssea. Ela é constituída basicamente dos osteócitos, e que são células estreladas e mergulhadas em uma substância intercelular resistente, devido à presença do colágeno. E o atrito entre os ossos
faz com que ele seja firme, rígido, devido aos sais de cálcio e fósforo que estão depositados nesse sistema. Também temos a célula, o tecido hematopoético, que é o tecido formado, né, dos elementos figurados do sangue, que no caso são os glóbulos vermelhos, são as hemácias, os glóbulos brancos, os leucócitos, as plaquetas. Também temos as células e o tecido adiposo, com células contendo depósitos de gordura, que no nosso caso é como reserva energética. Tá? Temos também o sistema muscular, que são células alongadas, que têm uma capacidade de contração muito grande quando estimuladas e proporcionam movimento aos órgãos. Elas podem ser lisas, sem estrias transversais, e podem ser estriadas esqueléticas, com estrias transversais. E estriada cardíaca, com estrias transversais de contração bastante rápida e involuntária. E temos também o sistema nervoso, com as células que vão formar o que nós chamamos de neurônios, e que quando estimuladas elas vão conduzir os impulsos nervosos aos músculos e aos demais órgãos. Observem aqui, nós temos os 23 pares de cromossomos, né? Então nós temos aqui o cromossomo, por exemplo, 21. Aqui, como nós temos um par de cromossomos, se acontecer de termos um cromossomo a mais, teríamos a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. Podemos dizer que o gene, ele é um pedacinho da molécula de DNA. Então, no gene, nós vamos ter várias características, tanto por parte do pai e de sua ascendência, quanto por parte de mãe e de sua ascendência. Sabemos que no processo de divisão celular temos o processo mitose e processo meiose, e que a todo momento a nossa célula passa por um processo de multiplicação e divisão celular. Portanto, o nosso tecido epitelial, a nossa pele, ela tem algumas camadas, e poderemos citar a epiderme, a derme e a hipoderme. E como anexos nós temos os pelos, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. Queridos, finalizo aqui este conteúdo acerca da organização da célula. Estou à disposição de vocês para dúvidas. Fiquem com Deus. Um abraço. Prof. Elaine. Olá, queridos.